Se curtir o vídeo, dá um like e se inscreve para trazer mais conteúdo incrível para vocês. Nossa história começa com uma duquesa. Por fora, ela tem tudo: membro da família nobre William, beleza estonteante e um noivo gato chamado Fennel. Nossa duquesa Layla adora sua posição. Casar com a família conhecida como Espada do Império tem suas vantagens, né? Ela joga bem suas cartas, agindo como nora doce e amorosa pro duque e duquesa atuais, que já a adoram. Surpreendente, já que ela não vem de uma origem tão impressionante assim. Mesmo sendo uma nobre local pobre, a família William a acolheu com comida, luxo e amor. Na verdade, deram tanto a ela que o filho verdadeiro deles, Fennel, ficou com ciúmes. Veja bem, ele não é exatamente o orgulho deles. Os pais de Fennel esperavam que Layla o ensinasse a ser um duque adequado, educado e trabalhador. E nos últimos meses, suas táticas parecem ter funcionado. Fennel leva o treino de esgrima mais a sério, mas isso limitou as chances de se conhecerem melhor. Mesmo assim, Layla sempre foi doce com ele, e ele retribuiu com gentileza. Não são almas gêmeas, mas se dão bem e brincam um com o outro. E se você já leu um manhua antes, sabe como isso é raro. A vida de Layla era quase perfeita. Mal sabia ela que o desastre estava à espreita. Num dia chuvoso, ela trabalhava preocupada com o impacto da chuva no ducado. No fim, não eram os plebeus que deveriam preocupá-la. O duque e a duquesa sofreram um acidente na chuva, e assim seu conto de fadas chegou ao fim. Tanto Layla quanto Fennel ficaram arrasados. Embora seus pais tenham sido levados às pressas ao médico, não sobreviveram. O título de duque passou a Fennel, que caiu em depressão e dedicou-se apenas ao treinamento. Isso deixou Layla para lidar com todos os assuntos do ducado. De luto, adiaram o casamento e foram se afastando aos poucos. Um dia, o imperador anunciou uma conquista, e Fennel foi enviado para a guerra. Ninguém sabia quanto duraria, mas após 6 longos anos, o duque voltará para sua esposa. Como esperado, muita coisa mudou nos últimos anos. Layla não está acostumada a se arrumar e se sente pressionada com os preparativos para a chegada de Fennel. Ela passou o tempo lutando contra perdas de colheita e doenças, tentando manter todos seguros na ausência do noivo. Como toda garota, Layla espera que se reencontrem, casem e tudo fique perfeito, né? Errado. Quando Fennel entra pelos portões, ele está carregando outra mulher nos braços. Caramba! Dá pra dizer que ele não passou os últimos 6 anos sentindo falta de Layla. Como se não bastasse, ela é linda. Layla é bonita, mas essa é loira, curvilínea, tem pele perfeita e... é uma barriga de grávida? Meu Deus, esse é o pior pesadelo de qualquer garota. As criadas já estão começando a fofocar. Felizmente, a criada pessoal de Layla, Misha, é gentil o suficiente para acalmá-la. Isso tudo deve ser só um mal-entendido, né? Layla observou seu noivo se aproximando, rezando desesperadamente para que fosse isso. Mas e se não for? E se essa mulher estiver mesmo carregando o filho dele? Estão destinados a ser inimigos eternos, forçados a viver na mesma casa como amante e esposa? Mas pensando bem, eles nem estão casados ainda. E se for ela quem acabar sendo expulsa? Eu já estaria em pânico se fosse ela. Layla ainda treme quando Fennel desce do cavalo, notando que todos ficaram tensos em sua ausência. Ele até brinca que Layla deve ter esquecido como falar. Cara, ele tem coragem de fazer piadas assim. Parece que ele não consegue ler a situação. Layla o vê erguer a loira no colo, abraçá-la e ignorá-la completamente. Lá se vai qualquer esperança de um mal-entendido. Pelo menos os criados estão do lado dela. Todos estão indignados por ele exibir sua amante na frente da futura esposa. Mas piora. Ao entrar, ele pergunta a Cicely, a loira, que tipo de quarto ela gostaria. Ela quer um lugar bem iluminado, então ele manda os criados prepararem o último quarto no corredor leste, a câmara da antiga duquesa. Isso é um absurdo. Layla acha que ele não entende a seriedade do quarto, então tenta explicar. Só outra duquesa pode usar a câmara da antiga duquesa. Nem mesmo Layla dormiu lá, mas Fennel se recusa a ouvir qualquer coisa que ela diga. Ele é o duque, e sua palavra é lei. A seu mando, várias criadas levam Cecília ao novo quarto para descansar da longa viagem. Quando fica a sós com o noivo, ele pergunta se ela está zangada. Claro que está, seu idiota! Que mulher não estaria? Ele a traiu e a humilhou na frente dos empregados, e nem parece se importar. Ignorando cada fibra do seu ser, Layla engole a raiva e finge que está tudo bem. Ela não tem muita escolha. Mesmo que ela comece a gritar, chorar e fazer uma cena,
nada vai mudar. Seu lugar aqui é secundário. Sempre foi assim. Com o coração pesado, ela ordena que Misha cuide bem do novo hóspede, pedindo que relate qualquer coisa estranha que possa testemunhar. Depois disso, ela volta a trabalhar em seu escritório, embora agora haja algo agridoce nisso. Ela passou 9 anos trabalhando para a família Willio, cuidando das despesas dos cidadãos, aprovando e finalizando documentos como um duque faria. No início, as pessoas duvidaram de seu direito de cuidar dos assuntos dos Willio. Mas com o tempo, ela provou seu valor com sua ética de trabalho e dedicação à perfeição. Agora parece que todos a subestimaram, incluindo seu noivo. Ela está terminando o último documento do dia quando um trovão ecoa do lado de fora. Desde o acidente do duque e da duquesa, ela tem pavor de tempestades. Ela se pergunta se Finel sente o mesmo, mas sejamos honestos, ele nem notou, aquele idiota. Eventualmente, ela é chamada para o jantar. Seu humor melhorou um pouco. Ela está determinada a ter uma boa refeição com seu noivo e tentar se reconectar. Sua criada, Misha, está furiosa com o comportamento do duque, o que é meio fofo. Pelo menos os funcionários estão do lado dela. Desde que Finel voltou, a mansão tem sido um caos. Criados correm em todas as direções, mas um em particular chama sua atenção. Uma jovem leva um carrinho de jantar inteiro direto para os aposentos do duque. Aparentemente, ele decidiu jantar no quarto. Isso realmente passou dos limites. É a tradição da família Willeo. Ora, jantar juntos após longa separação é tradição em qualquer família, é básico. Após quase 10 anos servindo a família, ela foi deixada de lado em questão de horas. E como se não bastasse, o carrinho tem comida demais para uma pessoa só. Tremendo, Leila pergunta à criada, que confirma suas suspeitas. O duque está jantando com Cecily, sua nova convidada. É isso, deixa comigo. Esse homem precisa aprender umas lições de decência. Leila volta ao trabalho para se distrair, tentando manter a calma. Um mordomo chega correndo com um documento urgente para aprovar. O duque devia aprovar, mas está ocupado com a amiguinha, então veio a ela. Hora de Leila bater o pé. Séria, ela diz. De agora em diante, assuntos do duque vão direto para ele. Por que ela faria o trabalho dele enquanto ele se diverte? Se quer ser duque, que haja como um. Depois de impor limites, Leila vai tomar um banho relaxante. Mas, de novo, o mordomo vem procurá-la com aqueles documentos urgentes que mencionou. Leila diz exatamente o mesmo que antes. Leve-os para o duque. Um pouco atrapalhado, o mordomo vai aos aposentos de Finel com os papéis. O duque está tão confuso quanto ele. Provavelmente nunca lidou com esse tipo de burocracia na vida. Pergunta por que Leila não está fazendo, e o mordomo explica que ela só substituía ele. Diz que ela fazia isso antes dele ser convocado, o que é verdade, mas só porque ele se isolava e evitava as responsabilidades. Nossa, ele é tão imaturo! Cecily chega, radiante como sempre, e interrompe a conversa. Claramente não respeita como um ducado funciona e reclama de tédio. Então vá achar algo para fazer, moça. Ela é tão cara de pau. Finel amolece ao vê-la e começa a se preocupar, dizendo que ela está grávida e não deveria ficar muito tempo em pé. Ele empurra o mordomo para a porta, recusando o trabalho e mandando-o levá-los de volta para Leila. Meu Deus, será que vai ser assim daqui para frente? Quando as portas se fecham, Finel e sua amiga começam a falar de Leila, notando como o noivo parecia conhecê-la bem. Claro, se conhecem desde jovens, então naturalmente não usam formalidades entre si. Cecily, a cobra que é, sugere que Leila use honoríficos com ele. Mesmo próximos, seus status são diferentes. Ele é o duque e ela é... Bem, quem sabe o que ela é agora. Ela tenta distanciar os dois e humilhar Leila ainda mais. Agora sabemos que não há entendimento. Ela é mesmo uma cobra, sem dúvida. O mordomo volta a Leila, que aceita o documento a contragosto. Sabia que ele recusaria, mas não pode continuar assim. É dever da família do duque assumir essas tarefas. Ela não deveria poder fazer isso sozinha. Enquanto finaliza, outro trovão cai do céu. Devolve o documento tremendo e se esconde nas cobertas. Nesses momentos, sente falta de Misha, que sempre a confortou. Caso se pergunte por que ela está ausente agora, ela está vendo horrorizada a Cecily se aconchegando com o duque. Ela diz ter medo de tempestades, o que não acredito nem por um segundo. Então, Finel promete ficar à noite e fazer companhia. Eca, ele esqueceu completamente da morte dos próprios pais? Sério? Qual é o problema desse cara? Misha fica super feliz em ter permissão para sair. Assim que ela chega na porta, Cecily começa a reclamar de dores musculares. O duque oferece remédios, mas ela quer algo mais.
Ela quer uma massagem. Pelo olhar dela, Misha prefere esfregar o dia todo antes de pôr as mãos na Sisley. Ela tenta se desculpar dizendo que não é boa massagista, mas Finel não quer nem saber. Ele manda ela massagear a barriga da Sisley, deixando Layla sozinha e com medo do outro lado da mansão durante a tempestade. Ai, isso é tão injusto! Alguém mais só quer dar um tapa nos dois? Não, só eu! Na manhã seguinte, Finel surpreende Layla com uma visita aos seus aposentos. É por motivos de trabalho, obviamente. Receberam um convite para as festividades de entronização do novo imperador no próximo mês. Será na capital, a 4 dias de viagem do Ducado de Willia. Isso deixa muito a fazer e pouco tempo. Precisa contatar um alfaiate já, escolher sapatos e acessórios, além dos presentes para o imperador. Enquanto Layla discute isso com o noivo, ele a interrompe friamente, pedindo que use honoríficos. Ele justifica como Sisley, questão de status, mas tenta claramente apagar o passado entre eles. Layla concorda, mas só se ele fizer o mesmo. Em público, serão Duque Willia e Lady Tebaiza, e ela quer um estilista particular para seu vestido. Surpreendentemente, Finel concorda, pois quer usar o mesmo estilista para vestir Sisley. Ele planeja mesmo trazer a amante grávida para a capital. Não era para evitar que as pessoas o menosprezassem? O que vão pensar quando o virem com ela? Ele diz a Layla que ceda e deixe Sisley provar um vestido pela convidada. Assim, economizam e Layla pode usar um dos seus. Depois desse comentário, o clima esquenta. Layla não crê que ele a veja como dama da casa após tudo. Mas Finel não duvida que ela ainda será sua esposa um dia. Sisley engravidou numa noite de paixão e ele só cumpre o dever com a criança. Até promete expulsar Sisley da mansão após o bebê nascer. Nossa, ele é pior do que imaginávamos. Suas promessas não tranquilizam Layla nem um pouco. Essa criança ficará muito depois que Sisley partir, e aí não haverá esperança de amor entre Layla e Finel. Nos dias seguintes, nossa protagonista é atormentada pelos rumores dos criados, temendo ser expulsa quando o filho ilegítimo do Duque nascer. De um jeito estranho, ela começa a aceitar a situação. Não é como se ela esperasse amor nesse noivado desde o início. Ela só queria se livrar da família. As coisas estariam quase bem se não visse Sisley pela mansão. Infelizmente, ela parece determinada a se intrometer, agindo inocente e se apresentando como Sisley Helioth, o que soa familiar. A família Helioth pertence à linhagem real do reino Moulis, que se rendeu ao império recentemente. Isso faria dela uma princesa. Bem, faria, mas como seu reino foi derrotado, ela teria status de plebeia, ou até inferior no império. Mas, de alguma forma, ela tem a ousadia de chamar Layla de senhorita, e não de senhora. Misha fica furiosa e intervém, mas Layla, mesmo irritada, age como a dona da casa, desculpando-se e saindo educadamente. Ao voltar ao escritório, encontra uma carta de sua mãe, a Condessa de Tebaiza. Para ser franco, Layla e sua mãe não se dão bem. Ela avisa que virá visitar amanhã, o que claramente não é uma boa notícia. Como não podem impedi-la, terão que se preparar. Antes de começarem, outra criada chega correndo para dizer que Sisley desmaiou. Claro que sim. Que timing conveniente! O médico é chamado imediatamente e Finel já está a caminho. Após ver Sisley, Lady Layla quer voltar e iniciar os preparativos. Mas quem aparece nesse momento acusando-a de fazer Sisley desmaiar? Finel, claro. Indignada, Layla insiste que não disse nada perturbador, mas ele não acredita. Ele até a agarra pelos ombros e a joga contra a parede. Ameaça que se algo acontecer a Sisley ou ao bebê, ela se arrependerá. Sai furioso, sem mais palavras, deixando Layla no chão e as criadas chocadas. Isso é de partir o coração e também um ponto de virada. Agora, sabemos não confiar no que ele disse antes. O Duque tem sentimentos mais fortes por Cecily e Layla pode estar em perigo. No dia seguinte, Cecily acorda em perfeita saúde. Surpresa! Surpresa! Como prometido, a Condessa Tesbeia faz sua visita. Layla a recebe com um sorriso falso, e sua mãe faz o mesmo. Assim que os criados saem, a mãe logo pergunta se alguém quer tomar seu lugar. Como as mães sempre sabem. De algum jeito, ela descobriu sobre a amante de Finel. Parece que os rumores dos criados finalmente vazaram da mansão. Ela até sabe dos laços de Cecily com o reino derrotado de Mulas. A Condessa dá à filha 2 poções, uma para facilitar a gravidez, outra para apagá-la.
Uma gota basta para causar um aborto. Bastaria colocar um pouco no chá dela. Claro, Layla não é um monstro. Ela manda a mãe sair tentando ignorar as ameaças sobre o futuro. Após a condessa sair, ela fica o dia todo na cama, presa em pensamentos. Ela não quer machucar o bebê. O bebê é o único inocente nessa confusão toda. Mas não pode negar que a criança arruinará seu futuro, talvez a forçando a voltar. Por sorte, Misha parece distrair sua mente. A festa do imperador é em uma semana e a costureira chegou. O problema é que o Duque e Cecily chegaram primeiro. Ele queria ensiná-la a receber convidados, o que é absurdo. Ela não era uma princesa? Ela já sabe toda essa etiqueta sofisticada. Mas Layla vê isso como um golpe muito maior. Receber convidados é tarefa da dona da casa. É a forma de Cecily se impor e humilhar Layla de novo. Claro, o alfaiate nem pisca. Ele não liga desde que seja pago. Layla fica tão chocada que quase desmaia. Lembra que nunca foi dona da casa, então nada foi tirado dela. Ainda assim, é inegavelmente uma ameaça. Misha está quase expulsando-a da mansão, mas isso só pioraria as coisas. O Duque jamais permitiria, e só atrairia mais atenção para Layla e seu status decadente. Juntando toda a sua coragem, ela vai à sala onde o alfaiate exibe seus designs. Ele fica visivelmente desconfortável ao ver Layla. Quer dizer, não dá para culpá-lo. O clima fica tenso quando os noivos estão juntos. Ela vai direto ao ponto, perguntando sobre o vestido que encomendou. Aparentemente, Cecily está dando uma olhada nele. Parece a desculpa perfeita para sabotagem, na minha opinião. Mas Layla nem considera a possibilidade de jogo sujo. No momento em que vê Cecily, ela fica paralisada. Ela usa um vestido que a ex-duquesa deu para Layla usar quando engravidasse. Ela mesma o fez. Foi um presente de coração de uma mãe para sua nora. Se ela pudesse ver quem o está usando agora... Finalmente, Layla perde a calma e começa a gritar com Cecily, como previsto. Finel logo intervém para defendê-la, dizendo que foi tudo ideia dele. Mas isso não é bem possível. O vestido estava guardado no fundo do armário de Layla, no quarto dela. Será que aquela idiota invadiu o quarto e mexeu nas coisas dela? Isso é loucura! Finel começa a inventar desculpas. Como receber o alfaiate sem um vestido? Diz que se Layla tivesse encomendado um vestido para Cecily, ela não precisaria pegar algo. Nossa, esse cara tem muita cara de pau. Não sei como ela ainda não o estapeou. Como se fosse ensaiado, Cecily abre o berreiro e rouba a atenção. Ela é ótima em bancar a vítima, e Fennel cai direitinho. É patético, sinceramente. Layla observa a cena, sentindo-se distante da casa e pessoas que conhecia. Derrotada, ela pega Misha e volta aos seus aposentos. Após a visita, os rumores correm sobre a beleza de Cecily e a crueldade da futura duquesa. Misha fica chateada, mas uma semana depois, Layla está estranhamente animada. Ela teve uma reunião formal sobre passar o trabalho ao duque e concordou em transferir suas funções após visitar a capital. Quando chega o dia da viagem, Layla mantém uma expressão séria, decidida a não se deixar abalar por nada. Na verdade, é um alívio quando Fennel diz que vai compartilhar uma carruagem com Cecily. Imagine o tormento de vê-los se olhando apaixonados por 4 dias inteiros. Ainda assim, ela sente uma pontada de solidão ao ignorá-los, se preparando para a jornada. Felizmente, a viagem transcorre sem dramas e, 4 dias depois, chegam ao coração do Império. Exausta da viagem, tudo o que ela quer é deitar e descansar. Mas na capital, como na mansão, os rumores a seguem por toda parte. As pessoas logo começam a comentar sobre ela estar viajando sozinha. Assim que avistam Cecily, entendem o que aconteceu. Sem se importar com o desfecho, Layla segue Misha até o quarto. O primeiro é amplo, luminoso e arejado, com uma janela enorme. Mas como chove muito nessa região, ela troca por um quarto menor e aconchegante. É bem mais charmoso, na verdade. Ela só busca conforto, mas Fennel, como sempre, arranja confusão. Ele acha que ela mudou de propósito para o quarto ao lado de Cecily, o que ela nega. Enquanto discutem, a amante dele intervém com uma solução. Ela ficará no quarto de Fennel. Ah, que perfeito! Aposto que ela só esperava essa chance. Vem com as desculpas de sempre sobre medo de ficar sozinha em lugares novos. Não acredito que Fennel está caindo nessa. Como ele pode ser mau e tolo ao mesmo tempo?
Ela passeia para espairecer, aproveitando as vistas da capital. Misha parece aliviado ao vê-la sorrir. Ela não teve muita chance de fazê-lo nas últimas semanas. Na verdade, Layla ainda esconde suas emoções até agora. Ela está considerando seriamente anular o casamento. Como qualquer garota, só sua família horrível a impede. Foi abusada na infância, e isso pioraria se voltasse com um noivado fracassado. Ela ainda avalia tudo quando vê em duas plebeias com um jovem. Ele é claramente um bandido. Ele não se intimida quando Layla manda recuar. Ainda bem que Layla não se assusta facilmente. Ela o faz explicar a situação. Segundo ele, a mais velha pegou dinheiro há 6 meses e não pagou. Como ela não tem dinheiro, quer fazê-la trabalhar para pagar. Mas não é tão simples assim. A menina diz que ele as enganou. A irmã pegou 30 de ouro e ele pede 500 de volta. Que taxa de juros absurda é essa? Layla nem precisa dizer que isso é ilegal. Ela manda Misha buscar policiais, o que enfurece o homem. Ele esquece as garotas e avança, sacando uma adaga. Ela fica tão apavorada que não consegue se mover. Quando a adaga chega perto, uma espada de prata a bloqueia. Finalmente chegou, meninas. Nosso cavaleiro, e que gato! Sério, o Fennel nem se compara a este aqui. É um cavalheiro, a protege e pergunta se está ferida. Antes que ela responda, o bandido ataca de novo. Mas nosso herói de cabelo azul tem reflexos rápidos. O homem é desarmado e derrubado num piscar de olhos. No fim, deixa o criminoso fugir como um covarde. Alguém mais queria que o senhor Cabelo Azul ia lhe dar uma lição? Bom, pelo menos ninguém se feriu. Passado o perigo, Layla fica a observar seu salvador, tentando adivinhar quem é. Além de bonito, ele exala nobreza com suas roupas finas e incrível habilidade com a espada. Mas Layla não faz ideia de quem ele seja. Ele a chama de imprudente e avisa para não se arriscar assim de novo. Se ele não tivesse chegado a tempo, ela poderia ter sido esfaqueada. Pelo menos é o que ele pensa. Com um giro de pulso, Layla põe seu leque na garganta dele, com uma lâmina na ponta. Ela pode ser nobre, mas não é indefesa. Embora sejamos sinceros, pelo olhar dela quando o bandido ia atacar, não tenho tanta certeza. O salvador de cabelo azul se impressiona e se desculpa, já melhor que 50% dos homens. Ele se interessa pelo leque dela e pergunta onde pode conseguir um. Azar o dele. É o único no mundo. Layla fez ela mesma, na verdade. Após a morte do antigo duque e duquesa, ela já estava bem assustada. Fennel foi à guerra e Layla sobreviveu sozinha a várias tentativas de assassinato. Isso te obriga a levar a autodefesa a sério. Por um instante, teme o julgamento do cavaleiro, mas ele fica ainda mais impressionado. Acho que a maioria das mulheres aqui não se protege tanto assim. É bem durona mesmo. Fennel, por outro lado, nunca se impressionou com ela. É o primeiro pensamento que lhe vem à mente, e Layla se sente culpada. Encerrando rapidamente a conversa, ela parte para encontrar os guardas da cidade. O bandido não pegou o resto do dinheiro, mas cobrava juros ilegais. Ele deveria ser multado, no mínimo. Ela se despede educadamente do seu salvador. Misha já está vidrado no cara, falando como ele brilhou e como Layla pode ser assim quando virar duquesa. Não fala muito cedo, Misha. Agora que a Cecily tá aí, nem sabemos se ela pode virar duquesa. No quartel, um cara sem interesse dá um formulário, ignorando as preocupações da Layla sobre mais patrulhas nas ruas. O tom dele muda totalmente quando Layla ameaça levar o assunto para o imperador. Depois disso, ele fica todo animado. Voltando, Layla nota que alguém está seguindo eles. Ela se vira e vê o amigo de cabelo azul, que diz ter uma pergunta. Olha só, ela realmente chamou a atenção dele. Mas a pergunta não é sobre o nome, identidade ou o leque chique dela. Na verdade, é sobre as taxas de juros que o bandido estava cobrando. Não é comum uma mulher saber as taxas de juros do império para empresas, e ainda a multa provável. Isso não é normal, especialmente para uma nobre. Ele não está errado, mas Layla fica um pouco ofendida. É como sal numa ferida, como ninguém da família querer que ela administrasse a propriedade, apesar do bom trabalho. Este império realmente não foi feito para mulheres. Quando ela o pressiona um pouco, o senhor Cabelo Azul insiste que não tem problema, só estava curioso.
Layla não se preocupa em explicar sua história para ele. Por que deveria? Ela se despede e começa a se afastar quando ele menciona seu nome. Espera. Como ele descobriu quem ela era? Viu o nome dela na guarda ou algo assim? Ou viu o brasão da família no leque dela? Layla ainda pensa nele quando vai para a cama naquela noite. Misha lembra que ela é famosa na alta sociedade. Não é tão incomum ele saber dela. Mas ainda não fazem ideia da identidade do Salvador. Ele parecia confiante e educado, então talvez ela o encontre na coroação. Espero que sim. Fanel a visita na casa da cidade pouco depois, e veja só, trouxe um presente. Será que ele acha que essa caixinha vai consertar os buracos no noivado? Ele tenta chamá-la pelo nome, mas Layla logo o coloca no lugar. Comenta sobre ela ser inflexível, mesmo tendo pedido para pararem de usar nomes. Ele é tão ridículo. Faz um comentário ainda mais rude sobre como falar com ela dói sua cabeça. Isso dói, pois lembra Layla de quando Fanel dizia que era divertido conversar. Como os tempos mudaram, só a lembrança a faz lacrimejar. E Fanel percebe. Ele tenta secar as lágrimas, mas Layla o afasta. Então ele apresenta uma caixa de bolo recomendada pelo padeiro. Layla fica impressionada, até ele revelar que comprou para Cecily. Nossa! Sério mesmo? Esse cara nunca falou com uma garota antes? Como ele não previu que isso ia chateá-la? Quanto mais leio, mais me espanto que ele conquistou a Cecily. Fanel leva o bolo para a mãe do bebê, que faz a maior cena fofa, como se fosse o melhor bolo da vida dela. Ela pergunta se Layla ganhou o bolo e inventa história sobre se sentir mal por não dividir. Diz que no reino dela tem costume de compartilhar comida boa. Não acredito nisso nem por um segundo. Essa garota sabe exatamente o que está fazendo. Quando a mesma caixa de bolo chega na Layla horas depois, ela fica aliviada. Ela nem gosta de bolo, mas acha que Fanel se sentiu mal e comprou outro igual. Imagina o horror dela ao abrir e ver as sobras da Cecily. Isso sim é crueldade pura. O mordomo tenta explicar o discurso de Cecily sobre o costume e como era para ser um gesto gentil. Ah, qual é? Nem ele acredita nisso. Layla não sabe se fica humilhada ou furiosa. Ela provavelmente sente um pouco dos dois ao mandar levarem a caixa embora. Ela passa o resto da noite sozinha, trancada no quarto. Esse jogo de poder distorcido com Cecily lembra sua infância. Sua mãe, Condessa Tebeza, a tratava mal por ser filha do pai com uma concubina. Ela sempre descontava sua raiva e ciúme em Layla, que não podia protestar. E agora, como antes, não pode fazer nada contra Cecily ou Fanel, seu noivo. Bem, se fosse eu, dever seria a última coisa na minha cabeça. Eu já teria deixado aquele homem idiota há tempos. Vendo sua senhora tão aflita, Misha tenta distraí-la com uma atividade. A celebração que se aproxima é a estreia do imperador na alta sociedade. Nas estreias nobres, mulheres levam lenços bordados para quem desejam casar. Na verdade, Layla já bordou um lenço para Fanel anteriormente. Ela fez um com o brasão da família Tebeza quando ele foi à guerra. Na época, gostava de fazê-lo, mas agora é dever e perdeu prática na costura. Ela não sabe fazer o que moças de sua idade fazem: cozinhar, costurar, dançar. Mesmo assim, dedica-se ao lenço, passando a noite em claro para terminá-lo. Ai, tenho a sensação de que todo esse esforço vai dar errado de novo. Por algum motivo, bordar a fez sentir-se uma colegial nervosa. Ao amanhecer, Layla se prepara para dar o presente, coração aos pulos. Ela o vê saindo para o corredor e está prestes a oferecer o lenço quando adivinha quem aparece. Cecily, claro, com um lenço próprio. Viu só? Eu falei que isso ia dar errado. Quanto mais ela se esforça, mais se queima. Envergonhada, Layla esconde seu lenço e dá uma olhada no de Cecily. Sem dúvida, a costura é bem melhor e tem o brasão da família de Fanel. Como se não bastasse, Cecily ainda mostra o lenço para ela. Age como se fizesse um favor, já que Layla não é boa em costura. Fingir que fez isso por Layla é o golpe mais baixo e consegue a reação que queria. Layla não esconde o horror, mas Fanel a repreende dizendo para agradecer Cecily e que parece patética. Por que todo mundo nessa série é tão maldoso? Tipo, isso não é normal de dizer a alguém, muito menos ao noivo. Pela primeira vez, Layla não fica calada.
Ela lembra Cecily que, por mais carinho que Finel lhe dê, sempre será a amante. Seu lugar é nas sombras, não pisando nos pés da verdadeira dona da casa. Cecily faz seu teatro habitual, fingindo medo de olhar para Layla, enquanto Finel grita por ela. Um olhar rápido aos criados e ambos percebem que foram longe demais. Não é bom para a reputação deles fazer uma cena. Layla respira fundo e diz que faça o que quiser, mas se usar o lenço de Cecily, não finja que é dela. Boa! Outro momento de triunfo para Layla, mas a que custo? Furiosa, ela sai e pula na primeira carruagem que vê, mesmo sendo do Duque. Ela ordena que a leve a um lugar calmo e tranquilo. Enquanto isso, Cecily aproveita sua ausência para confessar seus medos ao Duque. Ela teme que um dia Layla descarregue sua raiva na criança e a maltrate. Finel dá a resposta que ela quer ouvir. Se isso ocorrer, ele expulsará Layla na hora. Ótimo. Essa gatinha está cravando suas garras cada vez mais fundo. Layla, por sua vez, chora quieta numa colina, quando a beleza de cabelo azul a encontra. O que ele está fazendo aqui? Layla, envergonhada, tenta secar as lágrimas, mas o cavaleiro usa seu lenço para secá-las. Viu? Isso, senhoras, é um verdadeiro cavalheiro. Ele senta ao lado dela, consolando-a, mesmo sem saber o que está acontecendo. E quando ela baixa a guarda, ele lhe oferece um doce de morango. Que fofo! Para surpresa dela, ele vê a caixa de lenços e pega, elogiando o design bonito. Ela tenta evitar as perguntas, mas ele é esperto e nota os cortes nas mãos dela de tanto trabalhar. Como ela quer jogar fora, ele sugere: ele pode ficar com a caixa. Não dá para desperdiçar algo tão bonito, né? Depois de todo o esforço dela, ele se inclina e beija a mão dela, fazendo Layla corar. Mas não tem motivo para ele não ficar, então ela deixa pra lá. Ele muda de assunto e pede conselho sobre um problema de impostos. Meio estranho, mas funciona? Layla não está acostumada a ter sua opinião valorizada, e é bom se distrair um pouco. Eles conversam bem, e no final, Layla pergunta o nome dele. Ele a provoca, sem dar resposta direta e pedindo que adivinhe. Afinal, ele conseguiu adivinhar o dela. Parece que é a vez dela retribuir o favor. Layla lança nomes aleatórios de jovens nobres da sociedade. Frustrada, pede uma dica, e ele diz para focar em sua cabeça. Deve se referir ao cabelo único ou aos olhos azuis dele. Ele acha a dica óbvia, mas Layla continua sem entender. Sugere que descubra no banquete à noite, o que faz sentido. Com aquela roupa, ele deve ser no mínimo um barão. Pensar no que está por vir a deixa quieta novamente. O senhor Mistério de cabelo azul nota e pergunta o que há de errado. Ela não está ansiosa pela celebração? Admite que sim, mas não sabe como se explicar. O relacionamento turbulento dela e de Finel será impossível de esconder dos outros nobres, principalmente se ele não usar o lenço de Cecily. Seria quase tão ruim se ele o usasse e anunciasse abertamente que foi feito por sua amante. A situação toda é uma grande confusão, não importa como se olhe. Após esta noite, todos saberão a verdade. Finel e Layla serão o principal assunto de fofocas por meses ou anos, e cada evento social virará fonte de estresse. Enquanto os pensamentos a dominam, o senhor Cabelo Azul a toca, trazendo-a à realidade e notando como ela morde o lábio quando preocupada. Layla quase tem um ataque ao perceber os dedos dele perto de seu lábio, mas disfarça bem, mais ou menos. Ela finge estar só nervosa com sua estreia social, o que provavelmente também a preocupa, além do noivo infiel. Cabelo Azul garante que haverá muitos nobres na mesma situação esta noite. A guerra adiou vários eventos sociais, então todos estarão nervosos. É um gesto gentil, e Lola brinca que ele deve ser popular com as damas, mas ele diz que só quer manter o interesse dela. Ah, ele é tão galanteador. No final, ele pega o lenço dela, mesmo com o brasão da família Finel. Ele não pode usá-lo em público, mas é gentil da parte dele guardá-lo. Minutos depois, alguém chama por Layla. Quando ela começa a se afastar, Sr. Cabelo Azul segura sua mão, querendo fazer uma última pergunta, não sobre impostos,
Ele quer saber se ela pretende se tornar uma oficial. Sabe, alguém com cargo e título reais que ajuda a administrar o país. Ela acha que ele está zombando dela no início. Não é uma posição comum para uma mulher ocupar. Mas Blue ressalta que não há lei proibindo mulheres de fazê-lo. Elas simplesmente não foram convidadas antes. Além disso, ele não está perguntando sobre tradição. Quer saber se ela aceitaria uma oportunidade se lhe fosse oferecida. Layla responde quase imediatamente. Claro que aceitaria. Que mulher não desejaria a chance de ter poder e responsabilidade real? Soa bem melhor que ficar em casa dando festas de chá, não acha? Cabelo Azul parece satisfeito com a resposta e diz para ela não esquecê-la. Eles se separam e, horas depois, o misterioso e charmoso estranho visita um ruivo afogado em papelada. É quando finalmente descobrimos sua verdadeira identidade. Senhor Cabelo Azul é nada menos que o novo imperador, Kalian de Zepel Yutveldia. Confesso, eu meio que esperava isso, mas o torna muito mais atraente que o bobo do Duque Fanel, e a oferta de emprego pode ser real. Acho que Layla devia largar o noivo e ir trabalhar para o próprio imperador. Quem concorda? Enquanto Kalian persegue sua nova paixão, Layla deixou seu assistente com papelada absurda, e ele não está feliz. Eles têm uma relação fofa de cão e gato, sempre provocando um ao outro e fingindo brigar. Embora pareça que o assistente está meio sério. Ele até pede ao imperador Kalian para demiti-lo. Isso é meio que um mood, na verdade. Parece que o assistente Baer tem tanto trabalho porque o imperador confia nele mais que em qualquer outro. Há tarefas que só Baer pode fazer, por isso ele não contratou mais ninguém para ajudar. Mas, finalmente, ele decidiu adicionar outro membro à equipe. Baer fica feliz em saber que terá ajuda, mas preferiria 3 assistentes em vez de 1. Ele se prepara para pedir candidatos aos nobres, mas Kalian quer fazer diferente. Ele propõe um teste administrativo para que qualquer pessoa qualificada possa se candidatar. Você já deve saber, mas não é assim que as coisas costumam funcionar neste império. Na nobreza, assistentes são indicados por mérito ou ótimos resultados acadêmicos. O imperador quer o melhor dos melhores como assistente, testando-os em todos os pilares do governo: administração, impostos, política e bem-estar social. Baer já desistiu do novo colega. Nenhum nobre vai querer trabalhar tanto só para ser assistente do imperador. E Kalian ainda manda anunciar que mulheres também podem se candidatar. Isso sim vai deixar todo mundo de cabeça para baixo. Antes do teste, os rapazes têm que passar pelo banquete da coroação. Como toda festa chique dura 2 dias, o que eu não entendo. Não cansa ver as mesmas caras e comidas depois de um dia? Imagina os introvertidos, coitados. Por sorte, Layla participa só um dia. Mulheres são convidadas apenas para um desses dias, o que não é bom, já que as garotas do Império parecem obcecadas com uma coisa: fofoca. Desde o incidente do lenço, Layla e Fanel não trocaram uma palavra. Mas não estamos pensando nele. Hoje é tudo sobre Layla. Ela está pronta para seu momento de protagonista. Espero que todos fiquem olhando, pois ela está deslumbrante no vestido prateado. Após cabelo e maquiagem prontos, nossa bela protagonista desce para encontrar seu noivo quando a tragédia acontece. Do nada, alguém joga um líquido em seu vestido perfeito. Te dou 3 chances de adivinhar quem foi. Nesse ponto, eu teria dado um tapa nela, mas Layla já está em terreno perigoso. Mais uma briga com Cecily e Fanel pode realmente expulsá-la. Ela ignora a princesa tola e pergunta a Sarah, sua criada, se tem algum vestido extra. Sem tempo para mudar maquiagem ou acessórios, o que vestir não combinará. Frustrante, já que devia combinar com Fanel. Embora, na verdade, não me importo se essa parte não der certo. As criadas buscam algo similar. Ela manda o mordomo liberar o duque e volta para o quarto, ignorando as desculpas de Cecily. Kalian, ansioso no palácio, se surpreende ao ver o duque Willio chegar sem a noiva. Ele logo percebe que algo aconteceu e ordena que Baer adie o banquete. Viram, senhoras? Se ele quisesse, faria. Enquanto esperamos ver como Layla resolveu o problema do vestido, temos um pouco do contexto de Kalian sobre ela. Ele a conhece há muito tempo. Vinda de família simples e casada com o futuro Duque Willio, ela ganhou certa fama, sabe? Há rumores terríveis sobre ela, principalmente pelo tratamento especial que recebeu do antigo duque e duquesa. Após a morte deles, pessoas cercaram a família Willio, visando suas terras e riquezas, crendo o novo duque jovem demais para resistir. Mas, surpreendentemente, ele resistiu, ou pelo menos foi o que pareceu.
Curioso, o imperador investigou o jovem Duque William e descobriu quem realmente estava no comando. Foi então que ele encontrou Lady Tesbesia. Impressionado com seu potencial, conhecê-la pessoalmente só o convenceu mais. Ela deveria prosperar em um lugar propício. Voltando ao presente, Baer insiste em iniciar o banquete, mas Callian ainda está fixado nessa garota prodígio. Ele teme que algo grave possa ter acontecido. Por que mais ela faltaria a um evento tão importante? Mesmo com seu assistente insistindo para iniciar, o imperador teima. Ele não sairá até que Layla Tesbesia chegue. Moças, seu homem é de fato seu, se não atrasaria um banquete por você? Layla, já trocada, aguarda ansiosa na carruagem rumo ao palácio. Demorou mais que o previsto, e agora ela está em pânico. Chegar após o imperador é o pior que um convidado pode fazer. Imagine seu alívio ao saber que o banquete não começou. Seu alívio, porém, dura pouco. Como sempre, Fanel estraga tudo, logo a repreendendo pelo atraso. Ela se desculpa sem explicar o ocorrido com Cecily, pois ele não ouviria. Então ela para, notando o lenço no bolso dele. Seria o dela? Não, parece velho demais para ser o que ela costurou. Finel vê ela olhando e diz que sua mãe deu para ele há um tempo. Ele não queria que vissem o bolso vazio e fofocassem, ele acrescenta. Layla fica tocada, e ouvir da duquesa ameniza um pouco sua raiva. Os dois ficam meio sombrios depois, e Finel oferece o braço. Eles quase parecem um casal de verdade pela primeira vez. Quase! Pouco depois, a fanfarra toca, e a chegada do imperador é anunciada. Quando as portas se abrem, Layla fica sem palavras. Acho que ela não pegou as dicas como o resto de nós. Callian parece etéreo, radiante em seu traje azul profundo e capa. Só agora, Layla lembra da dica sobre seu cabelo e olhos, marca da família imperial, protegida pelo dragão azul. Como o império estava em guerra, as pessoas esqueceram do príncipe. Ela fica meio sem graça por não ter notado antes e se perde em pensamentos. Só levanta o olhar quando Finel chama sua atenção. Ele ia dizer algo, mas muda de ideia na hora. Esse cara é praticamente um adolescente. Callian saúda os convidados com um discurso caloroso, confiante do início ao fim. Criado para o trono, mas é claro que ele é um líder nato. Quando ele brinda ao império, o banquete pode começar. A música toca, e o imperador abre a dança com uma parente, acho que a mãe. Finel convida Layla para dançar, não por romance, mas para impressionar os nobres. Como sempre, Layla é um desastre na dança, mas se esforça. Pelo menos Finel está sendo sociável pela primeira vez. Ele até elogia o vestido dela, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, ele acha que ela tá bonita. Por outro lado, é óbvio que ele esqueceu as roupas combinadas que planejaram, porque claro que esqueceu. Ela sai da pista de dança tentando disfarçar sua decepção. Uma jovem, Marquesa Marissa, aparece, seguida por várias garotas claramente interessadas em Layla. Parecem amigáveis, até que uma ruiva, Condessa Bizantini, estraga o clima com um comentário. Era questão de tempo até alguém mencionar o caso, suponho. Sofia Bizantini também foi candidata à esposa de Finel uma vez. Ela era a escolha óbvia, vinda de uma família muito melhor que Layla. Todos achavam que seria ela a escolhida pelo duque e a duquesa. Quando Sofia soube que era Layla, ela perdeu totalmente a cabeça. Deu um tapa no rosto dela, acusando-a de conquistar o duque com jogo sujo. Claro, ninguém nunca descobriu o que Sofia fez. Os pais de Layla ficaram felizes com um gordo suborno da família dela para ficarem quietos. No fim, Sofia parece ter feito uma escolha muito melhor de marido que Layla. Ela conta o caso de adultério de Finel às outras nobres, ousando dizer que Cecily tem sangue melhor que Layla. Nossa, que maldosa! De certa forma, as brigas com Cecily a prepararam bem para isso. Layla responde com calma, mostrando que não se abala com provocações tolas. Só ao sair para tomar ar fresco é que ela deixa os ombros caírem. Ela diz que quer voltar à mansão Willow quando o homem da noite aparece. Ela o cumprimenta educadamente, o que o surpreende um pouco. Tudo parece tão formal agora que ela conhece a posição dele. Ele pergunta o que ela fazia lá fora, se achava o banquete desconfortável. Claro que achava, Vossa Majestade. É uma moça de espartilho e salto alto. Mas Callian percebe que não é só a roupa que a faz tremer. Ele pega sua mão e a senta num banco, não querendo que sofra na frente do imperador. Ele é realmente um cavalheiro de verdade. Reclama do banquete, brincando que prefere papelada a falar com nobres pomposos. Será que ele pode dizer isso? Acho que não deveria.
Mas agora parece mais humano, e Layla fica grata por concordarem. Ele a pega olhando e brinca que deve estar feio hoje, o que é hilário. Como um cara assim poderia acordar feio? Layla não contém o riso, e ele se anima ao vê-la sorrir. Ela acha que ele tá zoando até ele dizer que gosta dela, o que ela não acredita. Uhul! Temos uma protagonista tapada nas mãos. Parece que vai ser um romance lento, galera. Por mais que ele elogie, Layla não leva ele a sério. Quando Kalyan vai embora, ela tropeça e cai nos braços do imperador. Ele não perde uma chance, né? Mal se recuperou e Finel sai furioso acusando-a de traição. Lá vamos nós. Primeiro, quem deu o direito dele acusar ela? E segundo, como ele acha que conversar é igual a engravidar alguém? Sério, dá pra fazer um exame no cérebro dele? Distraída, Layla nem entende do que ele tá falando e ignora. Ela tenta explicar que só tropeçou nos braços de Kalyan, mas ele não acredita, principalmente porque a viu sorrir mais radiante do que jamais fez com Finel. É. Talvez porque ele a trate como ser humano e não tenha quebrado o voto sagrado trazendo uma amante para suas vidas. Estou começando a achar que esse cara é realmente maluco. Ela o lembra que ele não lhe deu motivos para sorrir desde que Cecily chegou. Finel promete novamente expulsá-la após o nascimento do bebê. Irônico, já que prometeu o mesmo a Cecily. Layla diz que não pode confiar nisso nem em nada que ele diga. Se ele quer reconquistar sua confiança, precisará provar com ações. Mal termina de falar, Finel a agarra, levando a noiva de volta ao salão diante do imperador. Ali mesmo, na frente de todos os convidados, ele pede permissão para se casar. Mas Kalyan recusa. Por um momento, tudo fica tenso, até Layla intervir para consertar a atrapalhada do noivo, como sempre. Existe um costume que proíbe nobres de casar meses antes de uma grande cerimônia imperial. Claro, eles não pretendem desrespeitar essa antiga tradição, só queriam aprovação para se casar dentro do ano. É o que ela diz, com seu melhor sorriso falso. Mesmo assim, o imperador está atarefado no momento, tendo acabado de ser coroado. Pede um mês para pensar, tempo suficiente para ela fazer o exame e mudar sua vida. Que conveniente. Voltando, Finel se ofende com a atitude dela no palácio, mesmo ela tendo salvado a dignidade de ambos. Ao chegar, ele corre para Cecily como um amante há muito perdido. Era esse o cara que prometeu se mostrar confiável? Sua personalidade deu uma volta de 180 graus. No dia seguinte, Layla trabalha duro na propriedade do Duque, pulando refeições para terminar tudo a tempo. Para sua surpresa, Cecily aparece. Não para conversar ou se aproximar dela, nada disso. Claro que não. É porque ela precisa de um favor. Quer que Layla compre roupas e brinquedos de bebê antes de saírem da capital. Então é assim que ela faz. Ela vai continuar achando jeitos de cutucar a ferida, né? Como se não bastasse, chama Layla de criada, dizendo que terá que criar o filho dela um dia. Layla já tá de saco cheio e corta a falsidade, mandando Cecily cair fora. Ela não é mais princesa. Só a trata com respeito porque tá carregando o bebê do Finel. Mesmo assim, promete tratar Cecily bem até o bebê nascer. Então, o mínimo que ela pode fazer é dar um espaço. Como Cecily não se mexe, Layla vai para a porta, dando uma última alfinetada ao sair. Claramente, Finel nunca contou a Cecily que pretendia expulsá-la após o parto. Pelo olhar dela, essa é a pior notícia que poderia ter recebido. Mas Layla não liga. Ela ainda tem muito trabalho pela frente. Ainda tentando ler todos os documentos, ela acaba cochilando. Horas depois, é acordada por uma porta batendo forte. Parece que alguém ficou sabendo do seu encontro com Cecily. E é isso por hoje, galera. O que acharam? Não esqueçam de curtir e comentar para a próxima parte, para sabermos que querem mais. Inscrevam-se e ativem as notificações para ficar por dentro.